Olá a todos, vamos retomar o nosso curso Gestão por Processos, revisando o que estudamos na primeira aula. Responda as perguntas e anote o que for mais interessante no seu caderno de apoio. As perguntas são: quais as definições de excelência na antiga Grécia e na atualidade? O que é sincronismo organizacional? Quais os principais movimentos de disseminação da excelência no mundo? Vamos aprender bons conhecimentos sobre este novo movimento para a busca da excelência. Vejam uma definição sobre o que é BPM. O BPM, Business Process Management, ou o gerenciamento dos processos críticos de uma organização, visa criar uma cultura de gestão por processos. Gerenciar os processos de forma horizontalizada, integrada, usando uma metodologia que identifica, mapeia, documenta, analisa, revisa e automatiza. Vamos conhecer um pouco sobre a história do BPM. Nasceu com o avanço das tecnologias e da alta competitividade entre as organizações que, mais do que nunca, precisam produzir seus serviços e produtos com alta excelência. Aqui vocês também verão um pouco das áreas de conhecimento do BPM. Como vocês estão vendo, o BPM trata de modelagem de processos, análise dos processos, desenhos, gerenciamento de desempenho dos processos e transformações. O BPM tem origem na Flórida, nos Estados Unidos. Foi lá que foi criada a Associação Profissional de BPM. É uma instituição que propaga estes conhecimentos e é detentora do CBOC, certificação que se equivale ao PMBOK para projetos. Compreenda como era a gestão de processos antes do BPM. Como vocês estão observando, embora os processos até pudessem estar muito bem controlados, desenhados, analisados, muitas vezes até automatizados e medidos, eles não se integravam entre as áreas, havendo evidentemente esses campos aqui de intervalo. Então, cada área tinha o seu feudo e não havia integração. Então, o D caracteriza este momento cultural de gestão verticalizada. Na chegada do BPM, vamos compreender como é a gestão por processos. Neste caso, vejam que os processos críticos da organização, e sendo eles aqueles que mais estão ligados ao cliente, ao negócio, eles são gerenciados de forma integrada entre as áreas. E nós vamos aprender um pouco mais sobre isso no desenrolar do nosso curso. Então, como podemos verificar, a estratégia, o movimento de BPM, ele mexe com a cultura de uma organização com essas transformações. Ela sai de uma organização pautada em função para processos, de rigidez para versatilidade, de departamento para células de conhecimento, do chefe para um facilitador, para o coaching, desempenho da pessoa para desempenho do processo, organização interna para cliente, foco no problema e foco no contexto. Literalmente é uma grande mudança cultural. Vamos conhecer agora alguns fundamentos do BPM, a começar pela compreensão sobre o que é um negócio. É um conjunto de pessoas que interagem para executar um conjunto de atividades para a entrega de valor aos clientes e gerar retorno de investimento às partes interessadas, abrangendo os mais variados tipos de organizações, com ou sem fins lucrativos. Diferente do que a maioria pensa, a gestão de um negócio é uma atividade complexa porque envolve diversos processos, interesses e atores, como podemos ver no mapa de contexto organizacional. Veja uma série de atores, os departamentos internos e os processos, mercado de trabalho, mercado de capitais, fornecedores, enfim, tudo, concorrentes, acionistas,
governo, economia, sociedade, de uma maneira geral, a própria cultura. Então, estamos tratando realmente de um assunto bastante complexo. Agora vamos conhecer um pouco sobre, conhecer ou relembrar, para aqueles que já têm uma cultura nessa área, do conceito de processo. O que é um processo? É um conjunto definido de atividades, tarefas, interrelacionadas, executadas por humanos ou máquinas, para alcançar um ou mais objetivos que solucionam uma questão específica. Então, aqui nesse gráfico, nesse desenho, nós estamos vendo a entrada dos insumos, o processamento pelas máquinas, pelas pessoas e a saída dos produtos, em direção dos clientes, com impacto nos stakeholders, sendo os stakeholders todos aqueles que são interessados nos processos, como, por exemplo, os acionistas, a comunidade, o governo. Então, nós vamos estudar um pouco sobre essa questão dos processos, como fazer a medição deles e por aí afora. Um processo ele é composto por elementos. Estes são os elementos que fazem parte de um processo: objetivo, evento, inicial, meio e fim, atividade. Dentro das atividades nós vamos encontrar as tarefas, as regras, todo processo tem que ter regras, quem são os atores, os donos do processo, os stakeholders, como já citamos, as entradas e as saídas. Outro ponto também bastante importante que nós devemos estudar são as categorias dos processos. Então, nesta matriz nós separamos os processos que são ligados aos clientes ou ao negócio, que nós chamamos de ponta a ponta, ou processos críticos de negócio, e estes são caracterizados porque são ligados à essência, conforme falamos, do funcionamento da organização, do negócio, do cliente. Eles são suportados por outros processos internos, eles resultam no produto, serviço que é recebido pelo cliente. E exemplo dessa categoria são os processos de vendas, desenvolvimento de produtos, distribuição, produção e atendimento de pedidos. Outra categoria de processos são aqueles centrados na organização. Eles viabilizam o funcionamento coordenado dos subsistemas organizacionais e eles garantem o suporte adequado aos processos de negócio. São exemplos deles: recrutamento e seleção, compras, treinamento operacional, manutenção. E a outra categoria de processos que são os gerenciais. Eles são centrados nos gerentes, nas relações, incluem ações de medição e ajuste do desenvolvimento da organização. Inclui também ações de suporte que os gerentes devam realizar. Como exemplo, nós temos o planejamento estratégico, a fixação de metas e objetivos, a avaliação dos resultados da empresa, gestão de interfaces e alocação de recursos. É importante frisar que mesmo esses processos, como os gerenciais e os organizacionais, não serem processos críticos direto ao negócio, eles são fundamentais para que os processos críticos funcionem adequadamente. Para escolher quais os processos que uma organização vai trabalhar, já que sabemos que numa organização existem mais de 150 processos, nós vamos estudar um pouco sobre matriz de decisão. Ou seja, o objetivo da matriz de decisão é escolher exatamente quais são os processos mais críticos. Então, para tal, precisamos descobrir quais são os processos com maior impacto no gerenciamento do negócio e qual o desempenho desses processos. Sugerimos, então, que se utilize uma matriz tipo esse modelo aqui que estamos mostrando, em que nesta coluna aparecem os processos da organização, nesta linha aparecem os critérios de medição para saber se eles são os mais críticos, aqui a alocação dos conceitos, das notas e finalmente. Óbvio que a gente já sabe que os processos mais prioritários eles começam com os tradicionais, como faturamento,
vendas, compras, fabricação dos produtos ou prestação dos serviços, enfim. Todos são importantes, mas nós somos obrigados a trabalhar com os mais prioritários. E aqui, como diz o Japa, um pouco de matemática sempre ajuda. É um erro muito grande querer atacar todos os processos de uma organização para a implementação do BPM. Mas nós temos feito trabalhos em algumas organizações que definem o ataque a todos os processos da organização. Mais recentemente fizemos isso numa instituição com mais ou menos 1.500 funcionários e 120 processos. E todos foram vistos, tendo dali saído aproximadamente 60 melhorias no negócio. E agora vamos também falar um pouco sobre a diferença entre processos, projetos, programas e portfólio. Os processos eles são caracterizados por um conjunto definido de atividades ou comportamentos executados por humanos ou máquinas para alcançar um ou mais objetivos. Então, os processos eles são rotineiros. Os projetos eles são temporários. Tem início, meio e fim. Programas são conjuntos de projetos. Os portfólios, conjunto de projetos ou programas. Mas aqui mora uma grande confusão entre processos e projetos. E para a gente rapidamente distingui-los, é exatamente isso. Processo é rotineiro e projeto tem tempo definido. Evidentemente, quando você faz uma revisão de um processo, muitas vezes você vai para um projeto e depois volta para o processo, porque o processo é rotineiro. Os principais benefícios do BPM, do Business Process Management, ou gerenciamento dos processos críticos, nós estamos apresentando aqui no nosso slide. E como vocês podem ver, tem uma série de ganhos. Poderíamos resumir principalmente com a redução de custos, melhoria da excelência, da qualidade, aumento da velocidade, ou seja, criação de um estado de espírito que envolve toda a organização. E aí se constrói uma cultura nova, com muita participação das pessoas e foco nos processos. Mas nem tudo são flores. Se você não tomar alguns cuidados com os pecados capitais do BPM, certamente você terá muitos problemas na condução dessa nova cultura. Primeiro, pecado capital: não se conectar com as estratégias, descuidar da implementação, principalmente no que se refere à organização da implementação, com cronograma, com envolvimento de todos. E aí tá, não envolver as pessoas certas. Crença que precisamos reinventar a empresa inteira, não. A metodologia BPM nos alerta para que a gente trabalhe com aquilo que é mais crítico, aquilo que vai afetar mais o negócio da organização. Falhar na medição permanente do desempenho, outro pecado capital. E não firmar compromisso sobre resultados e metas. Tudo tem que ser medido. Não tratar as questões humanas. Trate os diferentes de forma diferente. E cuide da comunicação. Essa história de todo mundo igualzinho não existe, nem lá no Japão. Bom, gente, agora anote do seu caderno de apoio tudo que você aprendeu nesta aula e compartilhe ou tire dúvidas no fórum de aprendizagem. Está o caderninho aí, Tita está sugerindo 10 minutinhos e perguntando: foi legal a segunda aula? Então até a próxima.